mulheres prudentes. Amém? Porque não importa você ouvir uma pregação cheia de reteté, cheia de pula-pula, cheia de línguas estranhas, se você não entendeu o que a palavra de Deus está falando. Aleluia. Então o evangelismo, na verdade, é você falar a palavra de Deus. Essa mensagem aqui de 2 Timóteo, capítulo 4, o irmão teve a oportunidade de ler. Isso aqui quem está dizendo não foi o irmão que está dizendo. É que está escrito aqui na Bíblia. Tá? Nós sabemos, todo mundo, mais leigo de leitura que seja, mas todo mundo conhece, até o ateu, sabe que a Bíblia é considerada a boca de Deus, a palavra de Deus. Aleluia. Isso numa última abordagem, uma das abordagens que eu já tive aqui, eu disse que eu me converti, não me converti pela placa da igreja. Amém? Eu me converti através da palavra. Deus falou comigo, eu conheci o Evangelho, eu nunca tinha aberto a Bíblia na minha vida. Amém? E quando Deus falou comigo, Ele mostrou uma Bíblia, mostrou em Deuteronômio. Nem imaginava que existia esse nome na Bíblia. Aleluia. Ele mostrou Deuteronômio capítulo 5, capítulo 5 até o versículo 20 e 21. E de manhã, de madrugada, com preguiça de levantar, quando eu me acordei, que vi que era um sonho, eu fui pensando assim, foi Deus que falou comigo, eu vou ver se tem esse livro na Bíblia. Aleluia. E eu sei que é no início, eu abri a Bíblia, é o quinto livro. Glória. Então, eu já até contei esse testemunho aqui. Amado, a gente tem que, o pastor estava tendo essa preocupação também de falar, a semana que foi meia com outro ano. Amém? E, amado, a gente tem dito aqui, repetir várias vezes, né, que não é fácil seguir o Evangelho, seguir a Jesus. Amém? Porque o próprio Jesus, ele falou isso e ele passou por isso. Amém? E no último domingo para cá, a gente já teve o pastor teve a oportunidade, eu chamo de pastor porque já tem um chamado. Amém? Glória a Deus. O ministério deu um tipo de missionário. Amém? Mas quem cuida de ovelha é pastor. Glória a Deus, aleluia. Já deu essa determinação, já deu essa tarefa para ele, cuidar de ovelhas que somos nós, para ensinar, para dar o alimento, para dar a água, amém? Isso tudo sai através da boca dele. Glória a Jesus. Através do Espírito Santo do Oriente. Então, amado, então não foi diferente de mim, amém? De domingo para cá, houve um investimento muito pesado do inimigo contra a minha vida e da minha família. Mas muito pesado. E não foi longe de casa, foi dentro de casa. Amém? A gente sempre tem que dizer assim, amado, vamos vigiar, porque o inimigo não está para brincadeira. Amém? A Bíblia nos orienta sobre isso aqui, está escrito na Bíblia. Ele vive 24 horas ao redor, querendo tragar aqueles que estão servindo a Deus. Amém? Não é brincadeira. Não pense que é brincadeira. Amém? Como não é brincadeira, se tem uma coisa que eu aprendi a respeitar, é servir a Deus e falar a palavra dele. Eu sempre tenho dito para minha esposa, para os filhos, aqui vocês podem até ver. Vocês podem me ver brigando com meus filhos, chamando atenção, se der uma acordada na palmada, eu dou. Por quê? Mas os filhos dos outros não façam isso. Pelo contrário. Porque nós devemos ser exemplo. Para a gente ter exemplo das pessoas, nós precisamos primeiro dar exemplo. Amém? Então, se tem uma coisa que eu respeito, é a palavra de Deus. Eu jamais, o irmão já até me fez o convite. Amém? Eu fui muito sincero, meu irmão, quando eu tiver aqui, Deus me mandou para cá. Quando eu tiver aqui, eu vou me ajudar. Aquilo que eu posso ajudar. O que eu gosto de fazer é ganhar alma. Aleluia.
que eu gosto de fazer é ganhar alma, foi aquilo que Deus me ensinou. Então, tem abordagem. Por que eu não quis aceitar isso assim? Porque Deus já me deu meu ministério próprio. Amém? Eu sou um peregrino. Eu não sei até quando Deus vai me deixar aqui, mas Deus me mandou para cá porque tem um propósito na minha vida e dessa comunidade. Glória a Deus. Amém? Hoje eu estou mais uma vez aqui fazendo propaganda de um dos projetos que Deus colocou, amém? Que vai ser realizado. Vai ser realizado, já foi aprovado pelo homem e por Deus. Amém? Aleluia. Então não vai pensar que é fácil. Não adianta eu ficar esperando. Noé passou mais de 100 anos avisando o povo que ia haver um dilúvio e o povo não acreditava. Amém? Mas o que foi que Noé fez? Ele não perdeu aquilo que Deus tinha colocado no coração dele. Pessoas zombavam, tiravam por graça. Amém. Eu não vim aqui para ganhar espaço de ninguém. Para você ter ideia, meu irmão, vou até comentar que eu seria um dos convocados, o pastor que ia para cá, porque eu com minha esposa nós iríamos assumir a igreja. Jesus está descartado, porque não há nenhuma possibilidade. Em primeiro lugar, porque eu não quero tomar espaço de ninguém e nem tenho condições para isso. Amém? Aleluia. Mas a minha vida, ela é mais do que nunca, independente do meu passado, mas depois que eu fiz compromisso com Deus, amém? Deus transformou a minha vida. Eu já li essa Bíblia 8 vezes, de Gênesis a Apocalipse, 8 vezes. Tem muitos pregadores aí, pastores, que já têm 50 anos de igreja, talvez nunca tiveram a oportunidade de ler uma vez, toda ela. Às vezes prega até por alguma mensagem já que conhece. Amém? Eu já li 8 vezes, 8. Em 2017 eu fiz um programa na rádio, lá em Ferreira Gomes, e o programa era a palavra da fé. Eu li também para todo mundo ouvir. Eu li de Gênesis, Apocalipse, toda a Bíblia. Eu só terminei que eu sempre fiz um propósito. Que ele era o ano todo. Quando você começa a abrir, sempre deu um conselho para minha esposa. Você quer se habituar a conhecer a palavra de Deus? Porque me dá sono, eu não consigo ler. Faz um propósito. Disse Deus, eu quero fazer um propósito, eu quero ler a palavra. Porque eu não entendo. Faz um propósito de 5 minutos. 5 minutos, assim, Deus, eu vou fazer um propósito com Deus, direi durante 5 minutos. Deus, abre a Bíblia onde quiser, que Deus vai falar com você lá. Pronto, abriu lá na página tal, leia aquela passagem. Aí quando eu volto, eu fico até contando no relógio, 5 minutos. Por quê? Tu só vai sentir gosto de conhecer a palavra de Deus, de ler a palavra de Deus, quando você começar com por quê? Porque ela vai começar a te revelar aquilo que você não sabia. Eu digo para as pessoas, tudo que você possa imaginar, está escrito aqui, tudo. Aqui tem resposta para tudo. Amém? Então, vamos. Quer dizer que eu tive uma semana muito difícil, como está sendo, amém? E não é fácil. Eu já fui uma vez agora para Macapá essa semana, já fui 2 vezes estava no Brasil, e já está previsto, nós vir para cá, já recebemos uma outra notícia, e eu estou esperando uma resposta, tanto de Deus, como da minha própria família, da minha esposa. Amém? Eu estou apenas, mas o principal, eu estou aguardando, acima de tudo, a resposta de Deus do que Ele tem para a minha vida e para a minha família. Amém? Eu não dependo do homem, a sobrevivência. Amém? Mas eu dependo de Deus para viver essa vida. Amém? Eu quero deixar aqui uma passagem na mente do coração de Deus, capítulo Daniel, no capítulo 6, a partir do versículo 21, que diz assim, ó. Aliás, a partir do versículo 19, capítulo 6 de Daniel, a partir do versículo 19. Amém? Diz assim, ó. E pela manhã cedo se levantou e foi com pressa à cova dos leões. E chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste, e falando o rei, disse a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões?
Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que ele não me fizesse dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. E também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Então o rei muito se alegrou em si mesmo e mandou tirar Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. E ordenou o rei, e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado Daniel, e foram lançados na cova dos leões, eles, seus filhos e suas mulheres, e ainda não tinham chegado ao fundo da cova, quando os leões se apoderaram deles, e lhes esmigalharam todos os ossos. Amém? Amém. Isso aqui, amado, foi feita uma armação. O rei teve que baixar um edito, porque foram dizer que Daniel não estava fazendo caso do rei, estava servindo outros deuses, porque o rei mandou que era obrigado todo mundo a se ajoelhar diante de uma estátua que ele fez lá. Amém? E Daniel falou que não ia fazer isso. Mas o rei, ele, por mais, então, os servos do rei mandaram que fosse baixado o edito e que todo mundo que não servisse, que não estivesse fazendo, se ajoelhando diante da estátua, era para colocar na cova do leão, já para matar. Amém? E o rei, infelizmente, teve que fazer isso. Mas muito triste, por quê? Porque ele já gostava de Daniel. Diz que o rei não conseguiu nem dormir. Nem conseguiu dormir. E de manhã cedo, a primeira coisa que ele fez foi ir lá na cova. Diz: Daniel, só me diz uma coisa, tu está vivo ainda? O teu rei, o teu Deus que tu tanto serve, ele conseguiu te livrar dos leões? E Daniel respondeu isso para ele. E aquelas pessoas que armaram contra Daniel, sabe o que o rei fez? Mandou chamar todos eles, com suas mulheres, com seus filhos, toda a família, e colocou as covas na cova dos leões. Não passaram nem um minuto, os leões devoraram tudo. Então, amados, quem serve a Deus e acredita no Deus verdadeiramente, pode ter certeza que Deus guarda, livra e vai te abençoar no momento na qual Glória a Deus, aleluia. Amém? Deus te abençoe em nome de Jesus, agradeço meu bom.